Bom dia. Estamos aqui então para estas sessões virtuais, já que não podemos encontrar-nos em live, fazemos estas sessões online e assim conseguimos partilhar aqui algum conhecimento. Estas sessões vão ser gravadas, portanto, vocês depois podem rever os conteúdos ou partilhar para outras pessoas. Portanto, vamos aqui começar a agradecer aqui ao Vítor Dantas por esta iniciativa, sempre fixe, difícil de organizar, mesmo online, mas sempre interessante. Portanto, eu vou aqui falar um bocadinho sobre a parte da administração. Isto não quer dizer que seja só para administrador de sistemas, acho que cada pessoa tem que saber conhecer estas partes da administração, mas a parte da administração tem vindo a mudar bastante. Portanto, antes nós tínhamos apenas administradores que administravam as máquinas, quando passamos para o online, principalmente o Dynamics, deixou de haver máquinas, e tinha-se um bocadinho a ideia que os administradores podiam morrer, digamos assim. Com o Dynamics 365 isto veio mudar bastante. Hoje em dia temos demasiados serviços, portais, e acho que cada vez mais existe esta necessidade de haver novamente aqui um administrador de sistemas que cuide não de máquinas, mas dos nossos componentes. Um bocadinho sobre mim, portanto, sou Pedro Azevedo, trabalho cerca de 6 anos sobre tecnologias, 6 é desktop, mobile, ou seja, um .NET mais customizado, e foi aí que eu dei a minha mudança para Dynamics 6 anos depois, aí onde já estou a trabalhar 10 anos, há cerca de 10 anos. Isto não foi uma mudança fácil. As pessoas têm a ideia que o Dynamics são apenas e só caixinhas que se arrastam de um lado para o outro e que pouco ou nada programam. Isto é um mito, não é assim. Portanto, eu tive essas reticências quando mudei de um .NET mais customizado para Dynamics, mas posso-vos garantir que hoje em dia já não estou nada arrependido. E trabalho muito em Nearshore e hoje em dia faço mais trabalho de arquiteto de soluções. O meu principal objetivo, visto estas serem em sessões introdutórias, é apresentar principalmente conceitos. O que é que está por trás das coisas? Qual é o nome? Porquê? Porque quando nós vamos a um portal de administração, vamos ver vários termos e temos que saber o que é que elas se referem, onde nós podemos ir resolver, pesquisar, ou seja, hoje em dia está tudo no Google, mas temos que saber como pesquisar. Então o meu objetivo hoje, principalmente, é explicar os conceitos que estão por trás. Okay? Portanto, e depois explorar cada um dos portais de administração. Existem alguns, hoje em dia existe um portal que mantém os outros portais todos, antes não havia, mas vou tentar explicar cada um, mostrar atentamente, e vou falar aqui também um bocadinho sobre PowerShell e pelo menos um introdutório para vocês saberem que podem utilizar PowerShell para automatizar as vossas tarefas no dia a dia. Portanto, a agenda, vou falar sobre a Power Platform, é sobre esta que nós vamos fazer as nossas tarefas de administração. Vou falar sobre licenciamento, porque nós vamos ver que há bastantes limitações na plataforma, okay? E essas limitações advêm do licenciamento. Eu não vou falar em preços, como é que se vende, como é que não se vende. Vou principalmente falar o que é que está disponível, quais é que são as limitações de cada nome de versão. Vamos só andar aí à volta disso, destes termos, mais uma vez, e depois, como eu disse, falarmos aqui um bocadinho sobre
cada um dos portais de administração que estão disponíveis. Portanto, isto voltando aos tempos do Dynamics CRM, onde nós tínhamos 3 módulos, que eram o Sales, Marketing e Service. O Marketing nunca foi uma coisa muito grande, mas tínhamos apenas e só estes 3 módulos. Hoje em dia, com o Dynamics 365, a Power Platform, passamos a ter um mar de opções muito grande, em que nós podemos partilhar isto com os nossos clientes, que permite ao nosso cliente escolher e começar, se calhar, apenas com Power BI ou apenas com uma aplicação Sales e passar a ir acrescentando e acrescentando mais serviços. Portanto, nós estamos a falar de 4 principais aplicações ou serviços, componentes. Portanto, temos o Power BI, que vai servir, depois eu vou falar mais concretamente em cada um, que atua sobre os nossos dados, Power Apps para fazermos aplicações, e vamos descobrir que isto não são só Canvas. Quando as pessoas ouvem um bocadinho o termo Power Apps, levam logo que é só arrastar caixas, não. Existe pelo menos 3 tipos de aplicações que nós podemos criar sobre os Power Apps. Depois temos a parte da automação, com o Power Automate, que antes se chamava Flow, e recentemente estas coisas, já tem algum tempo, mas temos os Virtual Engines, onde nós podemos ter bots sem código nenhum, ok? Mas principalmente o mais importante aqui, e o meu slide, é falar um bocadinho sobre esta plataforma Common Data Service, que eu vou falar um bocadinho mais adiante, mas esta, para mim, é a principal peça, já vou explicar porquê. Depois temos aqui vários componentes, como portais, que podemos encarar como um tipo de Power App que nós podemos criar. Data Connectors, portanto, nós conseguimos facilmente ligar a nossa aplicação, o nosso Power BI, a nossa automação, a serviços web em que já existem conectores para elas automaticamente, e podemos criar os nossos próprios data connectors, ou seja, podemos ligar-nos a uma parte on-prem e extrair de lá os dados para nos ajudar tanto numa Power App ou numa automação. E depois o AI Builder, que vai permitir nós podermos tirar insights sobre os nossos dados, acrescentar inteligência e, mais uma vez, sem código. Okay? Todos estes componentes são ou no-code ou low-code. Okay? Existe alguma teoria que os Canvas é low-code. Eu costumo fazer outra sessão em que mostro o contrário, ok? Com as Canvas nem sempre, porque não existe código, propriamente dito, existem fórmulas já lá Excel, se quisermos dizer assim, e muitas vezes escrevemos mais fórmulas do que realmente código, por exemplo, se formos para uma Model Driven App, que eu já vou falar mais à frente. Principalmente explicar aqui um bocadinho a parte de Power Platform CDS. Okay? Portanto, quem é do tempo do Dynamics ouviu sempre um acrónimo que era XRM, basicamente X, que era qualquer coisa, Relationship Management. Okay? E isso era a plataforma de desenvolvimento que nós poderíamos utilizar para desenvolver e para estender o Dynamics. A Microsoft, porque é que ela começou aqui o Common Data Service? Possivelmente os competidores. A Microsoft não tinha nenhuma plataforma low-code. Existe uma empresa muito conhecida, que é uma das líderes, que é a OutSystems, uma empresa portuguesa, que é low-code, e depois tínhamos a Salesforce, que tem o Force.com, e que era uma plataforma de low-code, e a Microsoft não tinha essa plataforma low-code. Para além disso,
a Microsoft queria dar aqui um relance, ou seja, o Dynamics está principalmente para aplicações de CRM, e o líder de CRM é o Salesforce, e a Microsoft queria arranjar aqui algo que o diferenciasse da Salesforce, que fosse mais vendável, digamos assim. E havia uma coisa que era fundamental, que era ERP. Portanto, a Microsoft tem uma base de ERPs muito forte. Por exemplo, NAV, que hoje em dia Business Central, AX, hoje em dia Financial Operations, e que agora está um bocadinho mais espalhado em Supply Management, Finance, Human Resources. E basicamente a Microsoft criou então o Dynamics 365, que a teoria é: tu podes começar com uma aplicação qualquer e ir crescendo à volta do ecossistema. Tudo online, e faltava aqui uma coisa que era como é que estas coisas se integravam, ou seja, um dos maiores pesadelos, se calhar não pesadelos, mas que nós tínhamos era integração de dados. E na integração de dados, o que nós, ou seja, perdia-se aqui muito tempo. Então a Microsoft tentou criar aqui, ou criou uma camada de abstração, ou seja, que permite, eu não quero saber se tenho, eu quero saber que eu tenho uma tabela de cliente, e se eu utilizar uma Power App, se eu utilizar a aplicação Sales, se eu aplicar um ERP, ele deveria estar a escrever sempre nessa tabela. Okay? Então esta foi a intenção da Microsoft de criar esta camada do CDS. Okay? A Microsoft começou isto do zero, ou seja, começou a criar este CDS sem nenhuma base. Ou seja, criou o CDS, criou o CDM, o Common Data Model, que é basicamente o conjunto de entidades comuns a qualquer organização. Isto foi um trabalho conjunto, da Microsoft, do histórico que tinha sobre a indústria, ok? E organizou e coletou quais é que são as entidades mais usadas no mundo empresarial, e foi aí que então fez aqui o Common Data Service. Basicamente, a Microsoft começou a fazer o CDS e começou a acrescentar funcionalidades como segurança, automação. Foi quando a Microsoft reparou que basicamente estava a reinventar o Dynamics. Portanto, o que a Microsoft fez foi, no fundo, deitar algum desse trabalho fora e basicamente renomear XRM para CDS. Okay? E então, aí sim, o CDS tinha este Common Data Model como base, e tinha todas as partes de Dynamics. Portanto, o CDS é um Dynamics nu. Okay? Porquê? Porque podemos tirar partido dos workflows, dos business rules, dos calculated fields, overlap fields, todo desta maturação que teve o Dynamics, e podemos criar uma aplicação no topo desse Common Data Service. Então, isto aqui, no fundo, para explicar esta parte aqui do Common Data Service. E depois a Microsoft criou uma coisa que é chamada Common Data Service for Apps. É um termo que vocês vão ouvir muito. E Common Data Service for Analytics. Basicamente, Common Data Service for Apps, tudo o que é Power Apps, Flow. E Common Data Service for Analytics, basicamente, o que a Microsoft criou foi quase um data lake, onde tem lá os dados todos e onde nós conseguimos tirar insights sobre esses dados. Já existem várias concretizações desta parte. Existe o Customer Service Insights, Sales Insight, Product Insights. Existe pelo menos mais um Insights que eu não me estou a lembrar, mas existem várias instâncias desta parte. Portanto, são concretizações deste Common Data Service for Analytics. E claro, tudo sobre o Azure. Okay? O Azure aqui representa uma parte muito importante.
Portanto, o que é que nós devemos estar, a ter cuidado? Okay? Como é que protegemos os dados da nossa organização? Uma coisa bastante importante. Quem pode aceder aos serviços? Como é que os serviços podem aceder a esses dados? Qual é que é o modelo de segurança que nós temos disponíveis? E nós vamos ver que existem vários, porque, como já vimos desta base do Dynamics, temos a base toda do Dynamics e temos a base que, deixem-me refazer, temos toda a parte de CDS, que herdou do Dynamics, e depois temos toda a base de Power Apps que apareceu, ok? E depois como é que podemos medir, como é que sabemos se as coisas estão a correr bem, se estamos a ocupar espaço, onde estamos a ocupar o espaço dos nossos estados e, claro, opções de nós também automatizarmos um bocadinho o nosso trabalho. Aqui vou-me repetir um bocadinho, se calhar vou aqui soltar um bocadinho mais rápido, mas mais uma vez para refazer aqui, para fazer enforce do Common Data Service, ok? O tal Dynamics ou seja, o XRM, antes chamado. E depois aqui sim temos então Power Apps. Ou seja, Power Apps temos 3 modos, na minha opinião: Canvas, Model Driven Apps e Portals. Canvas, que são aquelas aplicações em que temos o layout, onde a Microsoft já nos cria, facilita muito o trabalho, temos vários templates onde arrastamos o controle, dizemos aquele controle vai ficar bind a que data source, a que field daquele data source que nós escolhemos. E depois temos os Model Driven Apps, que isto sim é o CDS sem aplicações. Portanto, hoje em dia, o Dynamics 365 tem Sales, Customer Service, Project Service Automation, Field Service. E o que é que isto são? Basicamente não são mais do que Model Driven Apps. Okay? Portanto, sobre o CDS, e são Model Driven Apps, mas já feitas. E tem um modelo de licenciamento completamente à parte. O que nós podemos fazer é criar a nossa própria Business Model Driven App para um determinado use case que nós tenhamos, ok? Tenham cuidado, não tentem fazer um sales, não tentem fazer outro customer service. A Microsoft, com o Wave 1 de 2020, está a fazer reinforce das regras muito mais apertadas. Por exemplo, uma delas é com o Team Member, que nós vamos falar um bocadinho mais aqui adiante, mas tenham cuidado, não estejam a replicar as entidades. Okay? Se vocês utilizarem contactos, se usarem o pipeline de vendas, vão para o sales. Okay? Não tentem imitar, porque a Microsoft está a fazer rastreio destas coisas. E depois os portals. Basicamente, um portal permite expor estes dados do CDS para um utilizador, seja ele externo, seja que não permita, que não tenha necessidade de qualquer login, onde nós só queremos expor os nossos dados. E depois temos os portais privados, onde é preciso um login. Okay? E vamos ver também que para cada um destes temos um modelo de licenciamento também diferente. O Power Automate, basicamente o antigo Flow, que permite termos workflows automatizados, schedules, portanto, que nós conseguimos programar para uma data hora para começar, e instant flows, portanto, temos que fazer uma ação de clique, de lançamento, para lançar estes flows. O Automated pode ser com base em eventos, portanto, por exemplo, quando nós criamos um cliente do Dynamics e enviarmos um e-mail aqui pelo Power Automate. Conseguimos fazer isso também no Dynamics diretamente, mas é um dos exemplos. E depois uma parte importante, outro conceito que vem do Dynamics, Business Process Flows, basicamente é um guideline em que, principalmente no Dynamics, serve para quê? Quando nós entramos dentro de um recorde e vamos imaginar uma oportunidade, sabemos qual é o estado dela. Principalmente saber o estado dela e o que é necessário para passar para a próxima fase. O que é que nos está a faltar? Portanto,
temos um processo em cima e no Dynamics principalmente permite nós navegarmos no processo em vez de navegarmos em ecrãs. Ou seja, esse Business Process Flow por trás pode ter várias entidades. Imaginemos um pipeline de vendas, começamos na lead, passamos para a oportunidade, vamos para a encomenda. Nós podemos navegar sobre esse processo sem necessidade de andarmos a navegar de ecrã em ecrã. Ou seja, à medida que vamos avançar no nosso processo, ele vai mudando as coisas por trás. E recentemente, isto ainda está em preview, temos então os UI Flows, que permite, imaginemos que temos uma aplicação legacy, não tem API e nós temos uma tarefa que fazemos sempre, que é, imaginemos, extrair os dados de um ERP para colocar no Dynamics. E temos que ir lá, carregar no botão, esperar 5 minutos, fazer downloads, ou seja, nós conseguimos automatizar esses dados todos, permitindo gravando esses steps, e ele basicamente vai repetindo estes steps. Portanto, um RPA, conhecido RPA. Depois temos o Power BI, como eu já disse, que serve para atuar sobre os nossos dados. Power BI também já falei. Common Data Model, mais uma vez, também já falei, que é o conjunto de entidades. E os conectores, que é uma parte importante, porque é algo que nós também vamos gerir do nosso lado. Ou seja, vamos ter essa parte de administração, vamos ter essa parte de administração também para gerir. Okay? Hoje em dia existe mais de 275 conectores já por defeito e nós depois podemos criar os nossos próprios conectores para nós conseguirmos conectarmos, por exemplo, em fontes on-prem. AI Builder, também já falei aqui um bocadinho. On-premise gateways, isso é aquilo que eu estava a falar, portanto, queremos mais um conector, criamos o nosso conector, podemos ligar-nos então a recursos on-prem. E temos também aqui o PCF, não é bem recente pós-Canvas, tem preview, acho eu, em que permite expandir a nossa interface. Portanto, até hoje o Dynamics não permitia, por exemplo, se nós quiséssemos um Datetime Picker diferente do que o Dynamics nos oferece, tínhamos que andar a criar Web Resources, HTML, não ficava integrado, não ficava bonito. O que a Microsoft agora permite é nós podermos criar o nosso próprio Datetime Picker e poder estar integrado, ou seja, quando estamos a configurar o nosso formulário, conseguimos dizer qual controle ele deve mostrar. Portanto, se eu tiver um campo Datetime, vou ao campo Datetime e consigo dizer que, em vez de usar o controle por defeito do Dynamics, quero que use o meu próprio controle. E isso veio trazer algum melhorar a user experience do Dynamics. Entrando aqui na parte, acho que era um bocado mais chata, mas que acho que nós precisamos saber, que é licenciamento. Como é que as Power Apps são licenciadas? Existem dois modelos, per app, per user and per app. Okay? Basicamente é o que este caso aqui é per app. Okay? Basicamente é uma licença mais barata. Eu penso que esteja nos $10 por utilizador por mês, portanto um valor bastante baixo, apenas batido por uma licença Team Member, custa cerca de 8. E basicamente o que é que esta permite? Permite que nós tenhamos 2 Custom APPs e um Custom Portal. Portanto, pode ser um Model Driven, pode ser uma Power App e ainda termos um Portals. Okay? E com um preço muito mais vantajoso. Portanto, permite ao nosso cliente poder começar só com esta e depois, quando sentirmos a necessidade de criarmos mais aplicações, vamos ver que também o espaço está um bocadinho, apesar de nós podermos comprar add-ons, também está um bocadinho limitado também. Portanto, é algo que nós temos que ter em conta. Portanto, temos aqui o que é que
O que é que está direito? O que é que aqui realçar isto? Principalmente, e é por isso que eu estou a falar de licenciamento, é porque isto é o que nós vamos ver do lado dos portais. Do lado dos portais nós vamos ver qual é a capacidade atual da nossa instância. Existe aqui uma noção que é database file, okay? E ainda existe o log. Basicamente, database é tudo o que nós temos com entidades, ou seja, os nossos estados. File é tudo o que nós fazemos attachments, portanto, PDFs, Words, em que existe um espaço de storage só vocacionado para isso. Isto é se nós comprarmos diretamente uma Power App, okay? Sem Dynamics por trás. Já vamos ver que depois nós conseguimos ver, ou seja, por termos uma licença Dynamics, já traz algumas vantagens. Aqui é por user, basicamente, aqui o preço desta licença penso que esteja nos $40, portanto um bocadinho mais alta, mas que podemos criar as aplicações que quisermos. Okay? Já vamos ver que pode não ser bem assim, mas eu já explico. Portanto, aqui vocês podem ver que a grande diferença está aqui. Okay? Eu não falei aqui no Daily API Request Limit. Isto também foi algo, não posso dizer que seja recente, mas que antes não havia qualquer restrição, hoje em dia existe. E se vocês repararem, estamos a falar aqui de diferenças de 50 megas para 250 megas. Isto é por utilizador, ok? Estamos a falar aqui de um incremento das APIs Request Limits de 1000 para 5000. Okay? Portanto, temos aqui algumas diferenças que nós temos de ter em conta. Okay? E que esse, o caso nós já tivemos um Dynamics 365 por trás. Okay? Portanto, o que é que nós já temos, o que é que já temos direito, ok? Qual é que é a diferença entre esta e esta? Basicamente, esta é Enterprise, esta é Professional. Existe diferença tanto a nível de preço como a nível de funcionalidades. Existem funcionalidades que não estão disponíveis no Professional, ok? Ou, por exemplo, nós para termos certos serviços, se tivermos um número de licenças, temos direito a determinados serviços dentro do Dynamics, mas esses serviços é só se tivermos Enterprise, por exemplo. Outro exemplo é o Unified Service Desk, um software para gestão de call centers, só está disponível se nós comprarmos Enterprise. Okay? O preço, estamos aqui a falar de $65, $95. Portanto, ainda há alguma diferença, mas temos que olhar para as restrições de uma e da outra e saber realmente qual é que faz sentido. Podemos acumular, não há mal nenhum, só que depois esta não vai ter acesso a tudo o que a Enterprise tem. E podemos ver aqui que um Professional só tem aqui Professional, ou neste caso também um Team Member, que também é importante realçar, portanto, que nos dá aqui a limitação de 15 entidades, sejam custom ou quer que sejam ou seja, porquê? Porque um team member, por exemplo, ele tem full read access a todas as entidades e pode ter acesso descrito a 15 entidades custom. E aqui é o caso, se nós já tivermos uma subscrição Office 365. Okay? Elas são quase todas suportadas, eu estive a ver, eu ia pôr aqui, mas depois eu posso dar aqui uma referência, se vocês forem ao guia, ao License Guide das Power Apps, vocês vão ter aqui quais é que são as licenças Office 365 eleitas para que, no fundo, ou seja, tanto o Dynamics como uma subscrição Office 365 já dá acesso a criarmos coisas dentro da Power Platform.
como é que os portais funcionam? Os portais funcionam um bocadinho diferente. Eu vou ver se acelera um bocadinho, porque senão não temos tempo, não vou ter tempo a acabar tudo. Temos dois tipos de licenciamento que já falei um bocadinho, ou seja, temos por login, ou seja, quando temos privados e queremos fazer por login, ou por page view. Portanto, nós temos o direito de criar portals, okay, unlimited, mas nós precisamos depois de ter um add-on em cima disto que permite ou fazer page views ou fazer logins. Internals, se tiver licenciamento necessário. Power Automate, mais uma vez, é sempre a mesma coisa por user, por business process plan, ok? Temos aqui quais é que são as limitações. Aquilo que eu quero chamar sempre a atenção é que nós temos de ter atenção limites que temos e que nós vamos ver depois nos nossos portais da admin. Outra coisa que nós vamos ver nos nossos portais é a capacidade dos nossos tenants. Okay? Como vocês viram, nós podemos criar que vem mudar um bocadinho, porque antes não era assim. Hoje em dia nós estamos num modelo de capacidade. Okay? Nós antes pagávamos já a instância. Ou seja, se nós quiséssemos outra instância, por defeito nós tínhamos o prod e dev. Se nós quiséssemos ter outras instâncias, tínhamos que comprar. Posso-vos dizer que outra instância de produção custava cerca de $500 por mês. Então a Microsoft aqui mudou um bocadinho, fez aqui um shift. Okay? Eu não quero saber quantas explicações tu tens. Tu tens a capacidade. Portanto, nós temos ali 10 GB, ou seja, cada instância de CDS precisa pelo menos de 1 GB. Portanto, tu para criar um novo environment precisas de 1 GB, podes criar 10 instâncias, teoricamente. Okay? Portanto, isto é o que nós obtemos, e tenho isto trocado. Portanto, para as Power Apps, quando temos o licenciamento por user, temos uma capacidade por defeito de 10 GB, 20 para file e para log, 2 GB log, tudo seja audit, que nós temos acesso. E o que é que nós ainda podemos acrescentar ao topo? Ou seja, por cada user ou por cada app. Ok, isto é por user, temos 10 GB, por app temos 1 GB. Se acrescentarmos mais uma app, ficamos no fundo com mais 50 megas. Aqui o caso é por user. Por cada user que nós acrescentamos, ganhamos 250 megas. Portanto, se tivermos, digamos, se tivermos 10 users, o que vamos ter são, se as contas não me falham, vamos ter 12 GB e meio disponíveis. Okay? Portanto, quanto mais users, mais espaço nós ganhamos de capacidade. Para o Power Automate a mesma coisa, temos as mesmas noções. Como é que é licenciado o Dynamics? É completamente diferente. Okay? E aqui voltamos um bocadinho ao licenciamento mais puro e duro de Dynamics, que também mudou um bocadinho. Não sei se vocês têm conhecimento das licenças ATES. Basicamente permite. Antes nós tínhamos uma coisa chamada Customer Engagement Plan, que basicamente tínhamos acesso às 3 aplicações, ao Sales, Customer Service e o Marketing, agora não me lembro, mas tínhamos um plano em que pagávamos um X e tínhamos direito a essas aplicações. Então a Microsoft mudou aqui um bocadinho. O que é que ela mudou? Cada aplicação que nós compramos de base custa $95. Depois, imaginemos, temos um Sales Enterprise e queremos um Customer Service. Queremos um Customer Service, ele está disponível, aqui como a teste, ele vai custar apenas $20. Okay? Portanto,
conseguimos ter por cada aplicação cada serviço que nós acrescentemos, vamos pagar aqui só os $20 necessários. Okay? Temos aqui, por exemplo, o teste do marketing, basicamente se tivermos uma aplicação destas, vamos ter o marketing, se não podemos comprar o marketing sozinho, que custa mais do que se tivermos já outra por base. Existe aqui o device, ou seja, podemos partilhar na mesma máquina, partilhar a licença. Aqui a organization, o que é que significa? É que isto não é por user, mas sim por tenant. É a diferença que nós temos. Pronto, aqui também não queria demorar muito mais. O team member é uma coisa bastante importante. Com a Wave 1, nós temos um solution, temos um validador que vai validar se nós estamos aptos para mudarmos para a Wave 1 com as restrições. Basicamente, o team member, como eu estava a dizer, só tem direito a 15 entidades, mas a Microsoft nunca fez enforce disto, okay? E agora com a Wave 1 está a fazer. Se vocês subscreverem uma nova aplicação, já vão estar a sofrer com isso. Se ainda estão se já têm uma comprada, garantam primeiro, antes de passar para a Wave 1, garantam primeiro que vocês estão dentro dos consumos. E isso vocês podem verificar antes e adaptar, e depois é que movermos para a Wave 1. Isto são os portais que temos acesso, e para mim os mais importantes. Portanto, este aqui é a base, é este aqui que eu tenho aqui a figura. Portanto, temos aqui tudo o que nós temos direito sobre tudo, queremos saber tudo o que temos sobre a nossa instância, e depois temos aqui concretamente para cada uma dos componentes. Okay? Dynamics, Power Automate, Power Apps e Power BI. Okay? E está aqui cada uma delas. Esta ainda é a versão antiga do portal de administração, que mais tarde vai desaparecer, para dar acesso apenas aqui ao Admin Power Platform. E este é o do Office 365, que é essencial para nós. Okay? Eu perdi muito tempo no início, mas deixem-me aqui falar aqui um bocadinho de environments, que é bastante importante, principalmente para nós administradores. Eu não sou administrador, mas para quem está a gerir as instâncias é muito importante. Environments. Portanto, como eu estava a dizer, cada base de dados, aquelas bases de dados que nós estamos a falar, estão sobre um environment. Okay? Portanto, nós criamos environments, e cada environment, se criarmos uma database, necessitamos de 1 GB. Okay? Quais é que são as características? Estão diretamente ligadas a uma geografia. É onde nós conseguimos então criar e gerir todas as aplicações, Power Automate, Flows, Connections, e todos os assets que nós temos lá disponíveis, e podemos ter environments, e aqui era uma dificuldade que nós tínhamos antigamente, que era criar vários environments. Okay? Portanto, antes tínhamos dev e prod. Se quiséssemos mais, tínhamos que pagar um extra, o que não era bom, não é? Agora não, agora podemos criar os environments possíveis, temos a comprar mais capacidade. Se vocês não tiverem capacidade, podem comprar add-ons sobre a capacidade por defeito. E basicamente é aquilo que nós aqui estamos a ver, em que podemos ter por várias regiões. Temos aqui o nosso tenant e temos aqui vários environments em várias localidades, localizações. Okay? Security roles, não vou aqui perder muito tempo, mas basicamente temos um environment admin e um environment maker, que dependendo se temos um CDS ou não, isto pode mudar. Isto mais uma vez também por causa de quê? De termos herdado de Dynamics, ok? Portanto, temos um System Administrator que anda no Dynamics, percebe logo o que é e que aqui temos também. Muito importante, o environment
default. Todos os tenants têm pelo menos um. Okay? Portanto, não podemos apagar, não podemos fazer disable e não devemos usá-los para produção. Deve ser usado para explorarmos, para fazermos, ou seja, para testarmos coisas. Okay? Não deve ser usado como um de produção. E um dos conselhos até pela parte da Microsoft é fazer rename do próprio environment, porque ele fica com o nome, acho que do tenant, e então dá ali a sensação que, e quando nós entramos logo por no defeito, portanto é sempre preciso termos isso em atenção. Eu disse que podíamos criar vários ambientes, ok? Então, esses vários ambientes depois têm um tipo de um type. Temos a produção, que é a produção, como o próprio nome diz. Sandbox pode ser usado para dev, teste, pré-prod, ou seja, que é usado não para produção, não é? E que tem mais opções, por exemplo, um reset, conseguimos fazer reset aquela aplicação para o início ou para uma determinada versão de backup. Depois temos os trails, que cada um pode fazer, e concretamente temos aqui a developer, que basicamente existe uma licença que é o Community Plan, em que pronto, é só partilhada por nós, só nós é que podemos lá mexer, não podemos partilhar nada com ninguém. Eu vou disponibilizar os sites, leiam isto, ok? Que é importante. Eu só quero fazer aqui uma pequena demo, não quero que se isto seja só slides, mas era importante apresentar estes conceitos, ok? Que vocês vão perceber, agora nós vamos navegar nos portais e vocês vão perceber porquê. Ok, vamos aqui então mostrar aqui os portais. Portanto, eu já tenho aqui preparado um exemplo. Portanto, este é o principal portal de administração, onde vimos todos os nossos environments, temos uma parte de analytics e temos aqui shortcuts, no fundo, para o resto das outras componentes, ou seja, cada componente depois tem o seu próprio portal de administração. Okay? Eu posso aqui abrir rapidamente cada um deles e vocês vão ver que cada um deles tem opções diferentes que nós podemos usar, ok? Muito mesmo, e este aqui completamente diferente, ok? Portanto, isto é o portal antigo de Dynamics, ainda não mudaram, isto é para não ser utilizado, e eu já tinha aqui criado alguns, vocês vejam aqui, eu não precisei, isto foi criado diretamente no portal, ok? Com uma base de dados de CDS, e nós vemos aqui, porque é uma Model Driven App. Okay? Portanto, o que é que nós queremos fazer? Aquilo que eu estava a dizer, reset, copy, seja copiar para outra instância, pode ser uma cópia mínima, uma cópia full, portanto, aqueles nossos backups que nós fazíamos, e nós podemos... Peço desculpa, nós podemos programar os nossos backups e fazer restore. Está aqui uma parte só para isto. Portanto, muito daquilo que nós fazíamos, eu estou aqui a dizer nós, eu nunca fui administrador, mas é algo que eu estou habituado a fazer. Portanto, podemos programar e depois fazer restore de uma certa versão, de uma determinada versão de... uma determinada versão que nós temos feito há dias atrás, ok? Portanto, podemos ver por região onde é que nós temos aqui, neste caso tenho todas na mesma região, conseguimos ver aqui como é que está o serviço, parte disto já está tudo disponível no novo portal. Se eu vier aqui ao portal, with, vocês vão ver algumas destas opções já aqui, ok? Portanto, quando ele fizer load, ok, já está aqui. Eu consigo fazer aqui backups, o reset, o copy, portanto, algumas opções já estão a ser migradas para aqui, mas para algumas operações ainda necessitamos vir aqui
Por exemplo, esta parte das aplicações é um caso delas que, quando nós já temos aqui aplicações e queremos as configurar, teremos que vir por este portal e não conseguimos ir pelo portal, por este portal. Okay? O que é que temos aqui também? Uma coisa interessante para quem vem no mundo Dynamics, basicamente nós conseguimos aqui gerir, e vocês vão ver aqui os settings que antes víamos no admin, eles ainda lá estão, mas conseguimos aqui configurar. Porquê? Porque eu posso ter um Command Data Service e não ter um Model Driven App, e eu não quero sair daqui. Eu quero, isto é aqui que eu quero customizar, portanto, eu não posso sair deste environment. Se eu for para um environment sem CDS, as coisas mudam um bocadinho. Primeiro, sou logo reencaminhado para a parte de administração do environment. Neste caso, como eu não tenho uma base de dados, sou reencaminhado para o admin das Power Apps. Se eu fizer aqui Create Database, vou simular a mesma coisa que com a DB. Okay? Portanto, como criando uma base de dados. Deixa-me aqui mostrar que vocês já vão perceber um bocadinho quando eu faço aqui um novo environment. Portanto, Empower. Posso escolher aqui o type, aqueles types que nós estávamos a falar recentemente. Qual é a região? Uma vez estão espalhados por região, okay? E pode haver possibilidades disso. E depois aqui é quando eu digo se crio com base de dados ou não. Okay? Portanto, vejam aqui que isto muda um bocadinho. Se eu disser que não quero base de dados, ele tem um save e ele cria e ponto. Se eu disser que quero com uma base de dados, quando faço next, vou escolher o quê? As características da base de dados que vamos criar. Portanto, e há dois settings muito importantes sempre que fazemos isso. Qual é que é a linguagem base? Podemos ter multilíngua, mas qual é que é a linguagem base que temos? Qual é que é a moeda base que temos? Okay? E se eu quero fazer enable de uma das aplicações. Okay? E aqui facilmente consigo logo montar uma sales, um customer service. Por isso, nós podemos criar, depois temos um licenciamento para aceder a estas instâncias. O que é que eu quero aqui mostrar mais? Quero aqui mostrar porque é que eu ia perder tempo com a parte do licenciamento, daquelas noções todas, porque é aqui que eu vou conseguir ver todas estas partes. Portanto, sabemos porque é que aqui temos 25 GB e não temos outro valor qualquer. Okay? Isto está tudo implicado mediante a licença e quantos utilizadores temos. Okay? Não se esqueçam disso. O que é que tem aqui? Qual é que é, por storage, cada uma delas está a ocupar, ou seja, consigo ter essa capacidade de ver e depois ter aqui um bocadinho mais de detalhe do que é que, onde é que os meus dados estão a ser gastos, digamos assim. Okay? Portanto, vocês podem ver a Web Resource Base é onde nós estamos a gastar mais. Okay? Portanto, temos aqui 1 GB e tal, e conseguimos ver aqui quem é que são as tabelas que estão a pesar mais na nossa instância. A mesma coisa para o file, que faz todo o sentido. Okay? Depois conseguimos o quê? Ver aquelas partes que é quantas calls já fizemos, ou seja, por isso é que eu estava a chamar a atenção, tenham atenção, ver o licenciamento, o que é que temos de direito. Okay? E aqui é onde nós podemos analisar essa parte. Estamos a ir por cima dos nossos direitos. A Microsoft normalmente não quebra. Se vocês consumirem mais espaço, se gastarem mais API calls, ele vai dar um erro. Aqui quebra. Mas, por exemplo, um portal que tenha 100 views, eles não vão gostar, eles vão começar-nos a chatear se isto for algo recorrente e que estejamos sempre a usar. Depois, aqui, portanto, conseguimos ver quais é que são os users, okay? Por atividade,
qual é o modo de acesso que é realizado, quais é que são as entidades mais usadas, ou seja, está a ter uma noção o que é que está a ser mais utilizado, System Jobs, que é algo que corre e que nós temos também poder controlar, plugins. API calls, onde é que estamos a fazer, portanto isto pode ser tanto usado por o admin, como também por isso é que eu estava a dizer que usava muito isto, não é porque eu tenho essa parte de admin, é porque aqui também conseguimos ver várias estatísticas que nos dão jeito, Power Automate, quantas runs houve, o uso delas, Power Apps, a mesma coisa, quais é que vamos usar, de onde é que elas são lançadas. Esta também é uma parte importante, portanto, estamos no online, há problemas que acontecem, aqui é onde nós conseguimos configurar, fazer um request à Microsoft, abrimos aqui o request, respondemos umas perguntas e é aqui que vemos o estado delas, ok? Portanto, se vocês tiverem essa responsabilidade dentro da vossa organização, é aqui o local certo. Data Integration, nós conseguimos montar projetos de integração de dados, ok? E já existem vários templates que podemos utilizar, os gateways que eu estava a falar, data policies, basicamente nós conseguimos definir quais é que são as políticas que temos dentro das nossas... como é que os nossos dados são usados, basicamente, e vocês conseguem ver aqui por conector se podemos usar esses conectores ou não. Ok, deixa-me aqui voltar ainda aqui. Queria mostrar-vos aqui as Power Apps. O que é que temos? Temos a parte da segurança, portanto, aqueles security roles que eu vos estava a falar são aqui configurados, e que os recursos onde nós, então, podemos gerir quais é que são as aplicações todas que temos, quais é que são os flows que temos, podemos fazer disable dela, podemos apagar, podemos partilhar, ok? Portanto, temos aqui quais é que são os conectores que estamos a usar neste momento. E eu estava aqui, portanto, managing, era isto que eu estava à procura, portanto, onde podemos partilhar, então, o nosso fundo, este processo. Porquê? E aqui, voltando aqui aos slides e a ver se eu consigo despachar-me aqui. Eu estava aqui à procura... Estou aqui à procura do que... isto era relacionado com as Power Apps, que basicamente nós temos de ter bastante cuidado, que é quando nós temos, por exemplo, um utilizador, ou seja, eu devia ter aqui na parte das roles, deixa-me ver se eu encontro aqui, falta-me aqui um user. Pronto. Para além destes todos, existe outro profile, que é o user. Ou seja, este profile de user, basicamente, vai usar aquilo que foi partilhado com ele. Ele não vai ter qualquer permissão sobre o tenant. Ele só consegue aceder se a aplicação for partilhada. E por isso é que eu estava ali a mostrar a parte do share. O que é que eu vos queria mostrar mais? PowerShell. Ou seja, eu acho que um dos melhores amigos aqui da parte da administração é a parte do PowerShell. Portanto, eu já tenho isto configurado. Se vocês virem estes documentos, vocês conseguem ter toda a informação. Porque é que eu estou aqui por vários Power Apps para fazermos tudo o que é administração, apps, flows, Office 365, onde é a parte de utilizadores, e Dynamics 365 para tudo o que é a parte de
online e automação também, e o Azure, se tivermos alguma coisa. Hoje em dia, existem certas limitações, por exemplo, dentro de uma model-driven app, que, por exemplo, um plugin não pode correr mais que 2 minutos. Uma das soluções é irmos para uma Azure Function. Temos a parte das gateways que usa o Azure, que agora não me estou a lembrar aqui do nome, eu penso que tenha para aqui, peço desculpa, estava a faltar aqui o nome. Depois eu completo aqui os slides. Portanto, toda aqui a parte, eu acho que até tenho aqui. Pronto, depois escrevemos o script para podermos lançar então aqui a parte da gateway, ok? Portanto, são várias funções que nós podemos usar. Por exemplo, temos aqui o Get Power App Environment, onde lista todos os environments, onde está-nos todas as características, e podemos, por exemplo, criar. Eu vou criar aqui agora para criar eu próprio, mas deixa-me aqui usar a minha cábula. Portanto, este comando é para criar um novo admin portal. Portanto, vou criar aqui um environment com este nome, localizado na Europa, e que estou a dizer que é de produção. E eu estou a correr completamente fora do meu tempo, mas já vou acabar. Ok? Ele dá-me aqui um ID, este ID é muito importante. Eu quero-vos mostrar que não vos estou a mentir, e se eu vier aqui aos environments, eu deveria ter, exatamente, portanto tenho aqui o PowerShell Environment, do tipo produção e na Europa, ou seja, as características que eu lá dei. Eu agora quero aqui remover, portanto, para remover o que é que eu necessito? Usar este comando, e tenho que dizer o environment name, que não é o environment name, mas sim este quit. Vamos aqui copiar. Portanto, foi aceito, e agora ele deveria desaparecer. E voilà, não tenho aqui mais o que acabei de criar. Só aqui um último apontamento, que é uma parte que é importante, que provavelmente o business vos vai perguntar, que é, ok, onde estão os meus dados? Okay. Nós estamos sobre o Azure. O Azure é muito maior do que isto. Isto é onde está disponível Power Apps, Power Platforms, ok? E temos aqui 3 tipos de data centers. Temos o Global Cloud, basicamente são os que são globais, onde existem Estados Unidos, Europa e Ásia. Depois temos Local, onde está no Canadá, Brasil, UK, França, Índia, Japão, Austrália. Aqui, porque estas e, por exemplo, aqui na África do Sul, que foi o primeiro aqui na coisa, porque existem várias restrições, os países têm restrições próprias. Por exemplo, o Brasil, os dados não podem sair do Brasil. Então, a solução da Microsoft é o quê? É criar data centers locais. E depois existe um outro problema, que é, por exemplo, a Alemanha. Temos aqui um que é os Estados Unidos. A Alemanha, não sei se é o caso da China, mas deve ser de certeza absoluta. A Alemanha não pode ter data centers que sejam operados por operadores fora da Europa. Acho que é a Europa, não tem que ser necessariamente da Alemanha. Acho que é da Europa. Então, a Microsoft tem que criar em parceria com outros parceiros. Por exemplo, na Alemanha, penso que seja com a T-Systems, em que tem lá um data center por causa disso. E porquê que a Alemanha precisa disto? Porque os dados, mais uma vez, não podem seguir fora da Alemanha, de clientes. Então, a única solução para que o online seja que nós conseguimos usar online é usando estes data centers locais. Não temos aqui grande tempo para questões, para perguntas. O que é que eu sugiro? Vocês têm o meu Twitter, que eu posso
escrever aqui no início qual é que é. Podem-me chegar a mim por e-mail, pelo Twitter, pelo LinkedIn. Eu estou a tentar aqui abrir a apresentação, que eu ponho-vos aqui, portanto, o meu LinkedIn, que eu já podia ter lá colocado e não coloquei. Onde é que eu tenho aqui a falar sobre aqui? Portanto, o meu Azevedo Pedro, através do Twitter, LinkedIn, se vocês procurarem por Pedro Azevedo, vocês vão me encontrar. Entrem em contato comigo se tiverem alguma dúvida. E pronto, não há grande tempo, peço desculpa que já demorei aqui bastante. Pronto, e foi isto. Espero que tenham gostado e continuem a participar aí nas comunidades online. Isto de casa do Covid-19. Espero que estejam todos bem também, todos de saúde, todos em casa, para ver se esta crise passa. E pronto, muito obrigada.